Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado Nível 2. E o tema de hoje é: por que devemos trabalhar com crianças? Primeiro, me acompanhe na sua apostila. Por que Deus trabalha de geração em geração? Uma geração louvará a outra geração, e as tuas obras anunciará os teus feitos. Salmo 145, versos 4. Deus é um Deus de gerações, e o seu propósito é alcançar uma geração após a outra com o seu amor. Quando o Senhor chamou Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, ele não negociou com o faraó, não abriu mão de ninguém. Moisés foi testado, pois faraó tentou negociar com ele a vida das crianças, para que elas ficassem no Egito, mas ele é um exemplo de um líder com visão, porque ao perceber o coração de Deus, não negociou. Por que ele fez isso? Irmãos, entenda o seguinte: a palavra de Deus diz que Moisés foi levantado para retirar o povo de Israel do Egito, que estava lá escravo há 400 anos. E quando ele estava diante de Faraó, a palavra de Deus diz que Faraó tentou negociar com Moisés a saída dos adultos e deixar as crianças. Mas Moisés, ele teve visão, e ele viu o coração de Deus, que o propósito de Deus realmente é trabalhar de geração em geração, porque nós servimos a um Deus eterno. E investir em crianças é um propósito que nós, como igreja, devemos também realizar. Nós, como igreja, devemos investir nas crianças e não negociar com o faraó. E faraó aqui representa o mundo em que nós vivemos, que tenta de todas as maneiras arrancá-los o quanto mais cedo possível da palavra de Deus, da vida com Deus, da igreja, para que eles não alcancem a terra prometida. Então, queridos, Moisés foi esse homem que teve essa visão. E você também tem que assimilar essa visão poderosa de Deus, porque isso está no coração do nosso Deus. Cuidar das crianças, averiguar o coração das crianças e conduzi-las para uma vida mais íntima com Deus. Ainda estamos longe, como igreja, daquilo que nós deveremos realmente fazer em prol das crianças, porque é impressionante o número de crianças que têm sofrido nas mãos de Satanás. E nós, como servos do Senhor, temos o compromisso de ensiná-las a viverem uma vida liberta da mão da escravidão. Esse mundo aí tem escravizado muitas pessoas. E temos retirado muitos adultos das mãos da escravidão de Faraó. Mas temos deixado as crianças nas mãos de Faraó. E a nossa intenção hoje é lhe conscientizar de que você precisa abrir seu coração para zelar por crianças. Continuando no nosso texto. Por que Moisés ele não negociou as crianças com o rei Faraó? Porque ele sabia que era a vontade de Deus libertá-las da escravidão. Moisés entendeu que as crianças estavam incluídas no plano de salvação de Deus para o seu povo, pois a vontade de Deus é que nenhuma criança pereça. Por isso precisamos pregar o evangelho a elas. Então, queridos, a salvação não é só para os adultos, também é para as crianças. E como você tem ministrado a pregação para crianças? Talvez você tenha a mentalidade: criança tem que ficar brincando, criança tem que ficar aí assistindo televisão. Não, querido. Criança precisa da palavra de Deus e levar a elas a libertação e a salvação que está em Cristo Jesus. Outra questão: porque ele não olhou as dificuldades, e sim os resultados. Negociamos com o faraó quando investimos nos adultos e, olhando as dificuldades, ignoramos a infância. Moisés visualizou famílias inteiras restauradas e um futuro sendo transformado pela glória de Deus. É muito simples trabalhar com adultos, mas há uma série de dificuldades com relação às crianças.
o investimento com crianças é muito maior. Se gasta muito com crianças. E por isso que há instituições e há trabalhos que investem muito nos adultos, mas esquecem as crianças. Eu acredito que nós ainda estamos longe da maneira como realmente deveríamos tratar as crianças. Mas eu quero dizer para você que você está sendo levantado para contribuir para que nenhuma criança pereça, porque queremos ganhar gerações e gerações de crianças para o reino de Deus. Queremos garantir as crianças dessa geração, as crianças da próxima geração e, em nome de Jesus, a terceira geração de crianças, nós iremos conquistar gerações e gerações de crianças para o reino de Deus. Outra questão, porque ele tinha visão. Aquela geração não foi a geração que entrou na terra de Canaã, mas as crianças entraram. Moisés teve visão, ele olhou para o futuro e por isso aquela geração de crianças foi a geração da conquista. Então o que acontece aqui? Se Moisés tivesse deixado as crianças no Egito, ele não teria conquistado a terra de Canaã como conquistou. Ele não teria conquistado aquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Quando Josué entrou na terra de Canaã, foi a geração de crianças que cresceram, foram os que batalharam para conquistar a terra de Canaã. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, nós precisamos investir nessa geração que está chegando, que será uma geração de conquistadores para o reino de Deus. Ainda está por vir grandes pregadores, grandes líderes, ainda está por vir grandes homens que serão usados por Deus. Mas assim como Satanás tentou matar Jesus quando ele ainda era criança, para que a obra de Cristo não pudesse ser realizada, compreenda, Satanás tem matado grandes líderes nossos que estão nascendo, que ainda são crianças. Então nós, irmãos, precisamos investir nas crianças e olhar para as crianças como um investimento glorioso para o reino de Deus. Continuando. Porque as crianças fazem parte do corpo de Cristo. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O único requerimento para alguém fazer parte do corpo de Cristo é o novo nascimento. Aqueles que creem são salvos e uma criança é capaz de crer. Nós precisamos esperar que elas cresçam para pregarmos o evangelho a elas. Devemos pregar hoje, enquanto ainda são crianças e estão abertas ao evangelho. Irmãos, as crianças podem crer. As crianças podem abrir seu coração para confiar em Cristo. E eu quero dizer para você, não se canse de pregar a palavra de Deus para crianças, porque elas fazem parte do corpo de Cristo também. Elas fazem parte do projeto de Deus para a Nova Jerusalém, o novo reino, o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Queridos, investir em crianças é investir numa visão que Deus abençoa, que agrada ao coração de Deus. Devemos pregar o evangelho para elas. E devemos pregar hoje. Não vamos esperar elas crescerem, porque o inimigo tem deixado as crianças... o inimigo tem conseguido conquistar o coração das crianças o mais cedo possível. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. Nós também conquistaremos o coração das crianças para o reino de Deus. Tornaremos elas o quê? Adoradores, leitores da palavra de Deus, homens e mulheres usados pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, porque estamos formando uma geração de vencedores. E não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Uma geração de vencedores são pessoas que expressam a imagem de Jesus e manifestam a vida de Deus em toda a sua maneira de viver. Eles são formados com o tempo e são frutos de muito trabalho. Queridos, nós queremos criar uma geração de crianças que se tornarão vencedores. Ensine os princípios de vitória para as crianças. Ensine a elas se tornarem crianças estudiosas, crianças tementes, crianças esforçadas, crianças que vivam com excelência.
Dessa maneira, estaremos formando uma geração de homens e mulheres vencedores. Investir em crianças é investir em algo que realmente dará frutos tremendos para o reino de Deus. Continuando, como se formam vencedores? Formar uma geração implica em formar uma mentalidade. Precisamos ensinar as crianças a pensarem como Deus pensa. Devemos entender que temos a responsabilidade de formar uma geração de vencedores e enxergar as crianças como líderes em potencial. Primeiro, a mente natural dos discípulos versus a mente de Cristo. A mente natural é uma mentalidade errada. Vejamos um exemplo de Jesus. Ele era alguém muito importante, entretanto as crianças eram consideradas como insignificantes. Alguns líderes religiosos até hoje têm essa mentalidade errada e, com as suas atitudes, às vezes até por palavras, afirmam que as crianças atrapalham a reunião de culto ao Senhor. Por isso, precisam ser tiradas do prédio. Outros, infelizmente, julgam desnecessário crianças terem um encontro com Jesus. Porém, aqueles que têm a mente como a de Cristo agem de forma diferente. Em Mateus 18, vemos as atitudes ensinadas por Jesus em que devemos ter. Então, irmãos, nós estamos aqui para formar uma mentalidade. Se você não formar a mentalidade de uma criança, o mundo vai formar a mentalidade dela. Se você não ensinar a mentalidade de Cristo para uma criança, o mundo vai ensinar a mentalidade de Satanás no coração delas. Nós temos visto muitos homens e mulheres de Deus que têm sua vida espiritual séria, estão na igreja, são dizimistas fiéis, mas seus filhos estão se perdendo. Seus filhos estão se desviando. Seus filhos não conseguem amar a Deus. Por quê? Muitos falharam em criar uma mentalidade do reino de Deus no coração de suas crianças. Deixaram elas à vontade para escolherem. Meu irmão, nós formamos a mentalidade de cristãos. Não tem essa história de deixa que eles escolham. Sabe por quê? Porque Satanás vai impor o mundo e as obras do maligno no coração deles. Isso já está provado. Porque nós temos visto milhares e milhares de homens e mulheres se arrependendo porque os seus filhos cresceram e não implantaram no coração deles, quando ainda eram crianças, a mentalidade de Cristo. E hoje sofrem porque vivem uma vida com Deus, mas seus filhos estão se perdendo nas drogas e na prostituição. Então, meu irmão, precisamos ensinar as crianças a pensarem como Deus pensa. Se você ainda tem filhos pequenos, a ciência e a psicologia afirma que até os 6, 7 anos é a oportunidade que você tem de formar uma mentalidade. Depois disso, há um pouquinho mais de dificuldade. Então, queridos, nós estamos aqui para formar vencedores, mas para que se tornem vencedores é preciso que tenham a mentalidade de Cristo. Porque os discípulos, eles não viam as crianças como seres especiais, como alguém a quem Deus pudesse amá-las. Eles achavam que crianças só atrapalhavam. Mas não, irmãos, nós estamos aqui para investir no coração das crianças. E você está sendo levantado para isso. Então, quais são os princípios que nós encontramos em Mateus capítulo 18 para ensinarmos as crianças a terem a mentalidade de Cristo, para se tornarem vencedores? Primeiro, receba-as. Em quem recebeu uma criança como tal esta, em meu nome, a mim me recebe. Mateus 18, 5. Então, devemos receber as crianças como se recebêssemos ao Senhor. Portanto, sejam excelentes no que fazemos a ela. Não estamos divertindo-as, estamos formando uma mentalidade nelas, ensinando-as a pensar como Deus pensa. Então, quando você tiver a oportunidade para estar com uma criança e tiver a oportunidade para ensinar o reino de Deus, meu irmão, não fique brincando com ela, não fique fazendo joguinhos com ela. Sente, a ensine. Eu poderia dizer que a palavra certa é a doutrine. Ensine os preceitos de Deus. Ensine os caminhos de Deus.
Ensina como ela realmente deve viver a vida de Deus. Porque, meu irmão, tudo aquilo que é plantado, em breve nós colhemos. Tudo aquilo que nós semeamos no coração dessas crianças, um dia irá fluir, brotar, para que se tornem pessoas realmente que servem a Deus de todo o coração. Então, meu irmão, esse é o princípio, que nós devemos o quê? Recebê-las de todo o coração, para que elas sejam acolhidas. Vamos acolher as crianças, vamos tratar bem as crianças, aperte na mão das crianças e diga para ela que o reino de Deus é para elas, sabe? Influencie as crianças. Outra questão, não as faça tropeçar. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mateus capítulo 6, versos 18, versos 6. A nossa responsabilidade é de formar uma geração de vencedores e não de impedirmos essa geração de conhecer a Cristo. Então o que acontece? Muitos, principalmente nessa geração, nós como estamos aí vivendo uma realidade de pedofilia para com crianças, como temos vivido aí uma realidade de maus tratos para com as crianças, como temos visto crianças sendo abandonadas sentimentalmente pelos pais, não tem amor, não tem carinho, não tem atenção. Queridos, as nossas crianças aqui nessa igreja devem ser amadas, devem ser respeitadas, devem ter a devida atenção. Meu irmão, não grite com as crianças, não menospreze as crianças, trate-as com amor. E principalmente, ensine-as a andar nos caminhos de Deus. Ore com crianças. Eu acho impressionante que as crianças ficam para lá e para cá na igreja e poucos são aqueles que pegam a criança, seguram na mão e dizem assim, vamos orar. Poucos são os pais que pegam na mão dos seus filhos e dizem, meu filho, agora está na hora da oração, vamos orar com o papai. Então, meu irmão, essa é a mentalidade que nós devemos colocar e impor para que Satanás não venha roubar o coração dos nossos filhos. Ok? Então, não faça as crianças tropeçarem por causa da sua ignorância, por causa da sua estupidez, por causa da sua carnalidade. Meu irmão, você que é pai, tem que compreender o seguinte, que você precisa ter momentos para ensinar seu filho a andar com Deus. Você precisa ter momentos para doutrinar seu filho no caminho de Deus. Ensine a ler a palavra de Deus. Outra questão, não despreze. Veja, não desprezais a qualquer um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, como está em Mateus capítulo 18, versos 10. Não devemos desprezar aqueles que o Senhor considera importantes. As crianças fazem parte do corpo dele e devem receber a devida atenção por isso. Então, queridos, mais uma vez, você não pode desprezar crianças, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Trate-as com amor, trate-as com respeito, com carinho. Invista nas crianças. Invista no coração das crianças, para que elas se tornem o futuro do reino de Deus. Outra questão é, não as deixe perecer. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Meu irmão, se você está sentindo que uma criança está se desviando, se você está sentindo a ausência de uma criança aqui na igreja, se você está sentindo que uma criança está vivendo um padrão que não é o padrão do reino de Deus, então, queridos, não a deixe perecer, não a deixe se perder, porque Moisés não negociou com o faraó as crianças, e nós não podemos negociar com Satanás as crianças. Nós não vamos entregar nossas crianças nas mãos de Satanás. Nós iremos cuidar, tratar, zelar, ensiná-las para que se tornem homens e mulheres de excelência, vencedoras, para darem um exemplo de uma vida maravilhosa de Deus. Então, compreendendo aqui, lendo aqui nosso texto, se o nosso desejo é realmente cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, então nós não podemos permitir que as nossas crianças, os nossos pequeninos, pereçam por falta de cuidado e encargo.
O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. E isso inclui as crianças. Então pare com o seu preconceito para com crianças. Pare com o seu desprezo para com crianças. E decida amar as crianças. Decida amar os pequeninos. E eu quero já desde então afirmar que todos aqueles que são adultos nessa igreja terão a oportunidade para terem o seu encargo de cuidar, de zelar e de tratar por crianças. Irmãos, está ainda por nascer, está ainda por surgir, ainda está por se levantar homens e mulheres que farão coisas tremendas para o reino de Deus. Crianças estão nascendo para que sejam tremendamente usadas para o reino de Deus. E nós não iremos permitir que Satanás venha escravizá-las ou então destruí-las. Nós somos o canal de Deus para abençoar essas crianças. Amém? Decida isso e Deus irá abençoar e você estará dentro do propósito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.